Olá, reta final do primeiro semestre de 2025. O que esperar para o preço da arroba em julho e como a oferta saindo dos confinamentos pode impactar o setor? É o que você confere agora no Mercado Pecuário DBO. E o IBGE divulgou os dados dos abates nos primeiros 3 meses do ano. O número de animais abatidos foi 6,1% maior na comparação com o mesmo período do ano passado, cerca de 567 mil cabeças a mais. Só que a produção de carne cresceu apenas 2,2%. Essa produtividade menor tem relação direta com o abate de fêmeas, que tem aí carcaças mais leves. Só que o IBGE apontou também uma redução no peso dos machos, exceção apenas para os novilhos. E esse volume maior de produção de carne foi facilmente absorvido pelo mercado externo. Nós também fizemos uma enquete sobre o Brasil ter a carne bovina mais barata do mundo, que foi o assunto do último Mercado Pecuário DBO, né? Olha só o resultado. 43% das pessoas que responderam à enquete disseram que isso é estratégico para o Brasil. E 57%, a maioria, alega que é um risco para o setor. Vamos hoje conversar com o Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, para falar desses e de outros assuntos ligados à pecuária. Fernando, muito obrigada pela presença e eu gostaria da sua opinião nessa enquete. Esse preço, essa carne mais barata do mundo, se torna um risco para o Brasil ou é estratégico para o país? Obrigada pela presença. Olá, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. Eu diria que é muito mais interessante para o Brasil possuir preços tão competitivos assim do que necessariamente um risco para o setor. É importante a gente mencionar que nós temos um custo de produção mais baixo que os nossos grandes concorrentes em escala global, e isso possibilita que o Brasil tenha preços mais acessíveis em relação aos seus produtos que derivam do abate. A carne bovina em particular, né, o principal deles. Então é muito interessante para o país, para conseguir exportar grandes quantidades de carne, ter essa competitividade tão grande. Além disso, tem um outro aspecto que é fundamental nesse entendimento, que é a fragilidade da moeda brasileira, que também é um fator muito importante para explicar esse comportamento em relação à competitividade do produto brasileiro lá fora, que cresceu muito ao longo dessa década. E, de fato, o modelo de produção aqui no país, em que a nossa pecuária é prioritariamente extensiva, principalmente ali quando a gente fala de cria e recria, né, nos estágios iniciais, nos oferece uma grande competitividade, uma grande capacidade de competir no mercado internacional, diferente do que acontece em outros países do mundo. Além disso, nós temos que lembrar aqui que a abundância de ingredientes para adotar na dieta dos animais, na nutrição dos animais. Só para dar um exemplo do ano que nós estamos vivendo, 2025, né, estamos com uma safrinha batendo a porta e são aí quase 100 milhões de toneladas, a maior safrinha da nossa história está se aproximando, e isso oferece uma perspectiva muito saudável em relação a custos para terminação em regime intensivo, sem nem mencionar outras questões como a área de cana-de-açúcar, que tem boa proporção todos os anos, vai muito bem, entra muito bem na dieta de ruminantes. Tem também a expansão da produção do etanol de milho, que vai aumentar a disponibilidade de DDG no mercado brasileiro, que é outra matéria-prima fantástica para você colocar na dieta dos animais. Torta e caroço de algodão nas regiões em que isso é possível, né? Por exemplo, Mato Grosso. Temos também polpa cítrica. Então, o Brasil tem uma série de alternativas a serem adotadas nos confinamentos Brasil afora, que possibilitam uma boa capacidade de dieta, uma boa oferta de insumos, mantém nossos custos baixos, mantém uma competitividade muito boa para o produto brasileiro lá fora. Aproveitando esse gancho, então, de confinamento, daqui a pouco começam a chegar os animais terminados intensivamente, com todos esses produtos que você citou. Como é que deve ser a participação deles, principalmente de julho em diante, e como isso pode impactar no preço da arroba? Olha, 2025 vai ser mais um ano de preço recorde aqui, de confinamento recorde no Brasil. O Brasil deve confinar aí mais de 8,33 milhões de cabeças de gado, o maior confinamento da nossa história, um crescimento de quase 5% na comparação com o ano passado.
É um ano em que tivemos ótimas condições para confinar mais uma vez, né? Tivemos custo relativamente baixo, temos uma perspectiva de custo de nutrição animal relativamente baixo. As relações de troca do boi gordo em relação às categorias mais jovens ainda é interessante, ainda é vantajosa. E a outra questão é que em meados de abril ali, nós tivemos ótimas condições de travamento de preço, pensando justamente, né, nessas possibilidades que o mercado futuro oferece. Então, nós temos três elementos muito importantes quando se trata de confinamento. Uma relação de troca com as categorias de reposição ainda interessante, custo de nutrição animal, uma dieta acessível e bons pontos de travamento. Além disso, o que nós sentimos é que foi um ano em que a indústria procurou bastante o pecuarista para amarrar contratos a termo. Então, isso está presente aqui no mercado brasileiro. Esse tipo de estratégia é comum, é corriqueira, e nós acreditamos que vai ganhando força, né, no restante desse ano. E isso pode sim impactar, pode segurar um pouquinho a evolução dos preços, mas nós não podemos desconsiderar aqui o papel da demanda, com exportações extremamente aceleradas, com o Brasil aí estabelecendo novos recordes de receita e de volume embarcados nesse início nesse primeiro semestre de 2025. O desempenho é fantástico, os números saltam nos olhos e a expectativa que nós temos aí é de um grande recorde para a exportação de carne bovina na atual temporada, tanto em receita, principalmente em receita, mas também em volume. Vou abrir aqui então a nossa sessão de perguntas, porque a primeira delas tem tudo a ver com isso. Jonas Alencar, com custos melhores para o confinamento, poderemos ter pressão nos preços da arroba? Não, na verdade o que a gente vai ver é uma margem muito favorável para confinamento na atual temporada. Tá? Já podemos antecipar aqui que confinamento em 2025, provavelmente esse vai ser o terceiro ano seguido que isso acontece, mas pecuária de alta performance para o terceiro ano seguido deve ser mais rentável ao pecuarista do que a produção de grãos para o agricultor, que é a produção de soja e milho para o agricultor. Então, pecuária de alta performance está rendendo grandes oportunidades ao pecuarista no Brasil, uma ótima rentabilidade média, uma boa capacidade de fazer dinheiro, e usando estratégias corretas, o pecuarista tem excelentes condições para se manter no mercado por longos períodos. Então, eu diria que o risco de pressão de baixa, ele vai aí resultar, pode acontecer em dado momento ali, alguma oscilação, mas as quedas não devem acontecer de maneira tão acentuada, tão agressiva. Seria surpreendente se isso acontecesse, se nós tivéssemos quedas contundentes. E o que a gente deve observar é melhora da rentabilidade média em 2025, uma boa rentabilidade média, boas margens para o pecuarista, para o confinador aqui no Brasil, uma boa capacidade de gerar recursos, de ganhar dinheiro em um ano aí muito interessante para a pecuária de corte nacional. Fernando, em relação então a esse momento onde as margens do confinamento estão interessantes, como você disse, dá tempo ainda da pessoa intensificar a produção na reta final desse segundo semestre? Vai valer a pena ainda intensificar a produção diante desses custos para o confinamento? Sim, ainda dá tempo de você fazer uma intensificação de produção. E lembrando aqui de um aspecto fundamental. Daqui para frente, conforme vai entrando a oferta de milho safrinha no mercado, os custos da dieta tendem a recuar cada vez mais. Estamos falando aí de mais de 100 milhões, quase 100 milhões de toneladas de milho safrinha aqui no Brasil e mais uma expansão de área lá nos Estados Unidos. Então isso joga os preços do milho para baixo. Lógico, temos que acompanhar clima lá nos Estados Unidos, essa é uma variável chave. Não podemos desconsiderar a condição climática, mas de qualquer forma, o ambiente que nós temos em relação a custo da dieta, ele é muito interessante, ele é muito favorável, oferece uma perspectiva bem saudável para o pecuarista brasileiro em termos de rentabilidade. Tá? Então, é um ano que tem tudo para ser muito positivo, para ser um ano bem favorável para o produtor aqui no país, uma boa capacidade aí de gerar valor, de ter uma margem satisfatória em 2025. Mês de julho praticamente aí, batendo na porta, segundo semestre tão esperado. O que o pecuarista pode esperar para esse novo mês, especificamente?
Bom, nós temos aí uma expectativa de início de entrada de animais confinados no mercado. É bastante, com julho, agosto, setembro, isso costuma acontecer, então nós devemos observar aí avanço da oferta de confinados para o mês de julho. Temos uma situação bastante interessante dentro do mercado, que é um confinamento recorde, mas uma demanda de exportação que está ajudando a manter ali, né, preços interessantes para a arroba do boi gordo. E a expectativa que nós temos é realmente de manutenção, né, de preços em negociações acontecendo em patamares ligeiramente mais altos durante o mês de julho. Ainda não é o momento para altas explosivas da arroba, mas mesmo assim existem condições ali para que os preços subam pelo menos um pouquinho. Então, na sua opinião, esses R$ 320 podem se sustentar? Tem tendência para aumentar, já que vai coincidir que é o fim da safra do boi, bem diluída, com a chegada dos animais de confinamento? Sim, exatamente. Podemos ver até algumas negociações na primeira quinzena de julho, patamar um pouquinho mais alto, até pela entrada dos salários na economia, estímulo ali à reposição. Então, não seria surpreendente se animais padrão China fossem comercializados em até 325, 330 em São Paulo. Né? Existe potencial para isso, até porque os números das exportações realmente saltam os olhos. Nós temos aí um desempenho muito interessante das exportações em 2025. A expectativa que nós temos realmente é de um ano histórico para o setor. É claro que se a gente olhar para um ano atrás, o preço da arroba se valorizou bastante. A gente está falando em torno de R$ 100, mas existia uma expectativa que agora, no segundo semestre, com a redução da oferta de animais, talvez a gente se aproximasse para 350, 370. Só que a gente está vendo o mercado futuro patinando ali, né, ainda. 320, 340 no máximo. O que está acontecendo que esse preço não decola como era esperado, já que as exportações estão absorvendo bastante essa oferta maior? Bom, agora quem está acompanhando o mercado futuro vai precisar de um pouquinho de paciência. Tá? O que acontece? Quando o mercado físico começar a sinalizar para altas mais contundentes, a expectativa é que o mercado futuro também siga no rastro desse movimento e comece a trabalhar em patamares mais altos. Só para citar uma questão, por que o contrato junho, em particular, ele está tão lateralizado? Nós estamos num movimento gráfico ali que a gente chama de acumulação de tendência. Ele não tem uma tendência hoje definida nem de baixa, nem para alta. Tá? A grande dificuldade que nós temos hoje no mercado físico, quando a gente olha para o mercado disponível, é que no físico nós vemos raras negociações em São Paulo acontecendo acima de R$ 320 por arroba. Enquanto esse objetivo dos 320 não consegue ser rompido, enquanto ele não é rompido, muito dificilmente a gente vai ver o mercado futuro trabalhando em patamares mais altos de preço. Esse objetivo dos 320 no mercado físico, ele precisa ser superado, o mercado precisa trabalhar em outros níveis de preço, níveis mais altos, para que esse movimento de alta também ganhe consistência na B3. Então nós vemos um mercado um pouco mais acomodado. Dentro do dia a dia do mercado, nós vemos o frigorífico ali pagando, em dadas oportunidades, 320 à vista. Às vezes ele recua ali para um 315, para um 310. Ele está trabalhando essa escala de abate que ele tem, que hoje já tem entre 5 a 7 dias úteis ali em São Paulo. Está trabalhando essa escala para que quando chegue ali aquele momento de entrada de animais de contratos a termo, os animais a termo na escala, ele o preço da arroba não escapou tanto assim. Ele consegue controlar, cadenciar esse ritmo de alta para que seja mais conveniente a ele. Tá? Então, chegando essa entrada de animais confinados no mercado, o frigorífico, principalmente aqueles de maior porte, já vão apresentar um conforto maior em suas escalas, por conta dessa entrada de animais de parceria, dos confinamentos próprios. Isso vai ajudar os frigoríficos a atender essas escalas. Mas isso não quer dizer que a arroba do boi gordo não vai subir mais. Então, as condições de demanda elas são muito favoráveis, voltando a falar aqui da exportação, e isso deve possibilitar elevação dos preços da arroba, em especial no último quadrimestre do ano. Fazenda Pé da Serra, de Minas Gerais.
Como deve ficar o preço do boi na primeira semana de agosto? Já quer saber um pouquinho mais para frente? Bom, em relação a agosto, o que nós precisamos acompanhar é essa entrada de animais confinados e alguma oferta residual, principalmente ali da região norte, em relação a animais terminados a pasto. Então isso pode conter aí movimentos de alta em relação à arroba do boi gordo, pode segurar um pouquinho. O nosso grande elemento, quando nós olhamos para a formação de preço nesses próximos meses, em relação à demanda, são as exportações. O nosso mercado interno é nosso calcanhar de Aquiles hoje, e ele impossibilita que a arroba do boi gordo suba de uma maneira mais consistente, até pela dificuldade da população brasileira em absorver reajustes da carne bovina de uma forma mais consistente. Então ela acaba priorizando o consumo de proteínas mais acessíveis, caso aí da carne de frango, dos embutidos, dos ovos. Então tem que ter muita atenção com relação ao dado da exportação, isso é uma variável importantíssima, comportamento do câmbio, isso é uma variável também muito importante, e principalmente qual que é a situação das escalas de abate das indústrias, se está entrando muito animal de parceria dentro do mercado, se está entrando aí, como é que está o comportamento dos contratos a termo, é isso que vai dar o entendimento de como essa arroba do boi gordo vai se comportar durante a primeira semana de agosto. Fernando, te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Bom, é um prazer estar aqui em essa oportunidade. Contem comigo mais adiante nesse ano, tem muita coisa interessante para a gente discutir, né? Espero que na próxima vez que eu seja convidado, a gente fale mais uma vez sobre boa rentabilidade, sobre recorde de exportação, sobre resultado positivo aqui para o confinamento no Brasil. Então, nós gostamos aí de dar boas notícias para o pecuarista que nos acompanha, e esse ano tem sido interessante aí. Temos os nossos desafios, mas no geral é um bom ano para se trabalhar com pecuária, é um bom ano para ganhar dinheiro. Então, é um ano para o pecuarista aí para a gente comemorar. Obrigada, Fernando. Volte sempre. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Envia para mim no nosso Instagram, @portal_DBO. Eu vou em busca do especialista para te responder. E assim você ajuda a fazer também o mercado pecuário DBO. Eu agradeço a sua companhia. A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Tchau.